direto lá com o doutor Nairo, ele já tudo está bem. aqui Você com que a manda, gente. hein? E aí, vamos colocar o doutor nessa conversa, ele que é infectologista, e vai esclarecer um pouco para a gente, cientificamente, a Tranquilizar, né? visão dele em relação a esse tipo de adoecimento das pessoas através da comida, né? Os cuidados que a gente deve ter. Bom dia, doutor Nairo, seja muito bem-vindo aqui ao programa. A gente fica preocupado, doutor Nairo, porque uma empresa gigantesca como essa, desse porte, com certeza deve ter critérios e padrões de higienização do seu produto muito rígidos. E mesmo assim, a bactéria furou lá o bloqueio, né? Talvez tenha acontecido isso. Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Vamos entender um pouquinho melhor o que aconteceu, o que acontece na contaminação dos alimentos. Essa bactéria em específica, a E. coli, ela é comum no nosso trato gastrointestinal. Lá dentro, ela não tem problema nenhum, a moradia dela é o nosso intestino. No entanto, quando ela sai de lá, ela é potencialmente causadora de múltiplas infecções, de infecções em corrente em várias pessoas e infecções graves, inclusive algumas levando até a morte. A E. coli, ela é de transmissão fecal-oral, assim como as outras enterobactérias, Klebsiella, enterobactérias, enterococo. E aí, através da água contaminada, que lava os alimentos, a mão suja de quem manipula os alimentos, após ir ao banheiro, após ter contato, o material mal acondicionado pode propiciar, na verdade, propicia o crescimento dessas bactérias, até mesmo porque elas comem, elas se alimentam daquilo que nós nos alimentamos também. E o que é que tem no fast food? Muito alimentos, e em larga escala. Então, elas conseguem se multiplicar de uma forma absurdamente alta e, ao consumir esse alimento contaminado, a gente desenvolve uma gastroenterocolite infecciosa, que nesse caso foi pela E. coli. Nós temos exemplos também aqui em Teresina. Acho que um tempo passado aí, uma lanchonete também de fast food, tivemos várias pessoas internadas. Sim. Após consumir a maionese desse local por uma bactéria chamada salmonela. O acondicionamento foi inadequado, a mão suja de quem manipula ou a água contaminada na hora da fabricação do produto levou a bactéria ali para dentro, ela se multiplicou e ocasionou esse surto aí de doenças. Por isso que a gente sempre fala, é muito importante lavar as mãos toda vez que se for ao banheiro, ter uma rede sanitária adequada. A falta de saúde sanitária é um problema de saúde pública hoje no Brasil e em alguns países do mundo. Ter uma higienização mais adequada dos alimentos e um bom acondicionamento. Isso evita bastante esse tipo de intercorrência alimentar. Bom, doutor, o senhor falava desse caso, eu cobri esse caso da maionese em Teresina. Foram vários jovens, inclusive o filho de um apresentador aqui da casa foi vítima também, teve internado, vítima dessa maionese, desse estabelecimento comercial da empresa de fast food na zona leste de Teresina. Me parece que na época foram mais de 15 jovens ou mais de 15 pessoas que deram entrada às pressas no hospital. Agora, como fica essa questão do organismo? A gente sabe que hoje a maioria dessas carnes que chamam de blend, né, Li? Sim. Chamam de blend, Mistura, como é que né? Cada vez mais armazenada em grande escala. A gente sabe que temos que ter todos os cuidados, ainda mais pós-pandemia. O que dizer, qual a mensagem para principalmente os jovens que são os maiores consumidores desse tipo de alimentação rápida? Na verdade, o que nós temos de indicação formal para evitar esse tipo de infecção
Nunca se alimentar em locais onde você duvide da procedência do material. Os donos desses estabelecimentos devem, por obrigação, fazer uma vistoria do acondicionamento desses alimentos que irão ser consumidos. Um hambúrguer, um blend só contaminado por uma pequena quantidade, uma pequena colônia de bactérias, contamina um lote inteiro, porque ela se prolifera de forma muito rápida. Ah, mas assim, o senhor está falando em ambientes de segurança, doutor, mas McDonald's para você ter uma ideia. É a produção em larga escala e uma só contaminação fez com que um lote inteiro de carnes, de produtos, ficasse contaminado. Na verdade, o que nós devemos fazer é produzirmos nosso próprio alimento. Nada de comer em rua, em locais duvidosos, nada de se alimentar de forma rotineira de fast foods, até mesmo porque alguns micro-organismos se aproveitam dessa forma inadequada nossa de alimentação, como é o caso da H. pylori, que ocasiona uma infecção lá no estômago, uma gastrite por H. pylori. Infelizmente, nós temos um consumo muito alto de alimentos processados, e esses alimentos são potencialmente contaminados, potencialmente fontes de micro-organismos produtores de enzimas e de doenças para o nosso organismo. Evitar principalmente aqueles alimentos que ficam expostos na rua, pega fuligem, fumaça, as pessoas passam próximo às barracas, espirram ali, fica micro-organismo no alimento, aquilo se prolifera e pode ocasionar sequencialmente doenças do trato gastrointestinal bem severas. Então, a gente sempre tem em mente isso. Ter uma boa qualidade de alimentação, evitar alimentos processados, evitar alimentos onde o sanitarismo seja deficiente e, principalmente, higienização das mãos, porque a gente é que carrega esses micro-organismos lá para o alimento que a gente vai consumir. E, embora se exista uma rigorosidade na produção e na qualidade de alimentos em algumas redes, mesmo assim, esse risco acontece e essas doenças sempre escapam. Doutor Nairo, a gente poderia afirmar que cada organismo também pode reagir de uma maneira diferente a determinados alimentos. Por exemplo, eu já tive experiência de comer uma determinada comida com 5 pessoas da família e apenas eu caí doente, tive infecção e todo mundo comeu a mesma comida. Eu estava com a minha imunidade mais baixa, eu estava mais suscetível a uma infecção. Isso também é normal acontecer? Na verdade, isso é muito comum de acontecer mesmo. Cada ser humano tem sua flora bacteriana diferente da outra. Nós somos povoados da cabeça aos pés por bactérias, que nos protegem contra várias doenças e contra a infecção por outras bactérias também. Mas, dependendo do meu estilo de vida, eu posso desenvolver uma flora bacteriana mais resistente do que outras pessoas. E ali algum alimento com algum tipo de contaminação pode ocasionar em mim uma infecção que não ocasiona no colega que comeu a mesma comida ali junto comigo. Outra coisa que acontece bastante hoje em dia são as intolerâncias, né? Nós adultos, a gente vai crescendo, e algumas enzimas do nosso organismo vão diminuindo, por exemplo, a lactase. Então, a gente adora comida com leite, é muito bom comida com leite, queijo, coalhado, iogurte, danone, chocolates e tudo. E em algumas pessoas que não têm esse tipo de intolerância, ou pessoas mais jovens, ou pessoas que não têm essa predisposição genética, não se sentem mal com esses alimentos. Mas a verdade é que, com alimentos contaminados, algumas pessoas podem ingerir, inclusive, uma quantidade maior e desenvolver algum sintoma, e outras pessoas que ingerem uma quantidade menor não sentem nada, ou pode ser o contrário. Isso vai depender do meu estilo de vida e da minha flora bacteriana, e a exposição que eu expus no meu corpo.
Bom, doutor, aqui são várias perguntas. O Joselito Andrade, o repórter do Povão, ele comeu sushi que estava contendo lá o atum. Deu entrada em uma UPA em Teresina. O atum que está lá no sushi deve ter sido realmente o que provocou lá essa situação com ele? Se a gente levar em consideração que o sushi é uma comida crua e que é feito ali na mão, a mão do sushi man, tá? Será que essa mão estava adequadamente higienizada? Será Fica se exposto, né? estava exposto também na prateleira? Algumas pessoas passam, conversam, cai gotícula, cai contaminação. Será se esse atum ou se o arroz que foi produzido o sushi estava adequadamente acondicionado? Tudo isso deve ser levado em consideração, mas o fato é que, se ele teve sintomas gastrointestinais após se alimentar com esse sushi, com certeza algum tipo de contaminação tinha nesse alimento. Doutor Nairo, a gente queria agradecer muito a sua participação. Eu queria ficar mais tempo, mas o nosso tempo. E continuar, até insistindo com o senhor também e os colegas da área de saúde, para que insistam nessa questão básica de lavar as mãos. As pessoas precisam lavar as mãos. Nós fomos chocados com a informação durante a pandemia que nem os profissionais de saúde lavavam as mãos direito, corretamente, como deve ser, esfregando, tudo direitinho. Entre os dedos. Então, assim, casa de ferreiro, espeto de pau. Passamos por uma pandemia onde um dos principais fatores de disseminação do vírus eram as mãos. Isso é muito importante. Tão simples, tão básico, que a gente tenta ensinar para as crianças em casa, e aí você olha para a mão e não está limpa. Não está. Você não está vendo, mas ela não está limpa. E aí, para você tem que disseminar esse hábito constantemente na vida das pessoas, porque evita uma série de doenças, como a gente viu aí, nós fomos vítimas, né? Pandemia, uma das armas, lavar as mãos. Lavar as mãos, exatamente. Simples. Ok. Doutor Nairo, muito obrigada, viu? Passaríamos aqui horas conversando sobre isso. Só mais uma coisa, o nome da minha mãe é Socorro, ela gosta muito de você, ela é sua fã. Oh, que maravilha, dona Socorro, um beijo para a senhora. A gente Alô, dona Socorro, já é fã, agora é do seu filho, viu? Muito obrigado pelo convite, estou à disposição, espero que seja esclarecedor.